Bom, e apesar das preocupações do governo e das pressões do governo preocupado em aumentar a arrecadação para cumprir as exigências do novo marco fiscal, o Senado aprovou a desoneração da folha de pagamento de 17 setores que mais geram empregos no país. Destaque de Misael Mainetti. O governo vai discutir alterações na proposta de arcabouço fiscal para tentar evitar que seja necessário cortar 40 bilhões de reais em despesas na proposta de orçamento federal de 2024. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu que eventuais mudanças no Senado sejam conversadas com a Câmara. Para Haddad, é necessária que essa discussão seja feita com parcimônia, para não comprometer o trabalho que já foi feito. Haddad se reuniu com o relator da proposta, senador Omar Aziz, que não estuda alterações para não atrasar a análise. Não dá para protelar isso. Isso não é para o governo do presidente Lula. Isso é para o Brasil. Isso é uma necessidade que o Brasil tem. Entre as consequências da nova regra fiscal está a necessidade de o governo aumentar a arrecadação para cumprir diversas metas previstas. Cenário mais difícil, com isenções e desonerações ainda em vigor. Nesta terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto que renova, até 2027, a desoneração da folha de pagamento de diversos setores. O líder do governo Lula, Jacques Wagner, até tentou adiar a discussão. Eu só estou ponderando, mas eu não quero fazer essa discussão, que eu prefiro me ater ao argumento da questão temporal, insistindo que nós temos essa renúncia até 31 de dezembro, e eu acho que a equipe econômica vai apresentar no segundo semestre um arcabouço mais amplo sobre a questão do salário. A desoneração da folha permite às empresas dos setores beneficiados pagar alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários. A medida atende a 17 segmentos com mais de 6 milhões de trabalhadores, como construção civil, indústria têxtil, de calçados, de máquinas e equipamentos de comunicação. Para compensar a prorrogação, o projeto também estende, pelo mesmo período, o aumento de 1% na alíquota de COFINS sobre a importação. No relatório, o senador Ângelo Coronel acrescentou um artigo determinando que os municípios com população inferior a 142.600 habitantes tenham a alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha de salários reduzida de 20% para 8%. Temos que entender que hoje a União finge que recebe a previdência das prefeituras e as prefeituras fingem que pagam. Então, na verdade, é melhor receber 8% de algo do que 100% de nada. Com essa mudança na proposta original, o texto vai precisar passar por uma segunda votação no colegiado. Se a aprovação se confirmar, vai seguir direto para a análise da Câmara, a não ser que haja pedido para a votação no plenário do Senado. Diogo, a desoneração é bem-vinda, é claro, não é? Agora, os outros setores, fora os 17 que mais empregam no país, também gostariam de ter acesso ao benefício. Ele deveria ser ampliado? Essa é uma discussão que deveria ser feita claramente, não é, Adriana? Óbvio que quando você diminui a carga tributária, né, a carga trabalhista, né, o custo do trabalho, você propicia que as empresas contratem mais pessoas, né, ou que tenham recursos maiores para investimentos, para, enfim, aumentar o negócio. Então, claramente, isso seria positivo para a economia, para o crescimento econômico. O problema é quando você direciona e mantém já há algum tempo, isso vem sendo renovado com frequência, esses benefícios apenas para alguns setores. Então, você beneficia alguns setores e, claramente, essa perda arrecadatória acaba prejudicando aqueles setores que não têm o mesmo subsídio, que não têm direito à mesma desoneração. Então, isso é o que se chama em economia política de política distributivista. Você pega um recurso que é, enfim, arrecadado de toda a sociedade e isenta uma pequena parte, uma parcela apenas das empresas de pagar esse mesmo tipo de tributo, esse mesmo tipo de arrecadação para o Estado. Então, é algo que merece ser discutido e eu concordo, não é possível manter apenas simplesmente a renovação automática desse mecanismo sem ter uma discussão séria se não é possível fazer algo que atenda
realmente a todos os setores da economia para realmente gerar empregos em todos os setores. Agora, chefe, você acredita que essa discussão pode ser feita no âmbito da reforma tributária, já que também a desoneração da folha tem a ver com emprego? Aí talvez seria uma exceção bem-vinda, vamos dizer assim? Seria o ideal, não é? Porque, obviamente, que o que se tem na questão do arcabouço fiscal que foi aprovado é que há uma necessidade de arrecadação para que esse arcabouço funcione, né? Para que tenha, de fato, um equilíbrio nas contas públicas. O Fernando Haddad, ministro da Fazenda, inclusive, quando ele apresentou a reforma do arcabouço fiscal, ele deixou claro que era preciso ter uma arrecadação e que ele ia justamente buscar ver quais setores eram mais beneficiados e que isso era preciso ser revisto. Então, claro, há tempo hábil até o final do ano para discutir esse tema dentro da reforma tributária.